Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, o nosso querido Paulo Rogério Mangini. Ele que tem graduação em Medicina Veterinária, mestrado em Ciências Veterinárias e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, toda a sua formação lá na Universidade Federal do Paraná. Ele é um dos fundadores da Abravas, a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Silvestres, e um dos fundadores do Grupo Fowler, a Associação Paranaense de Medicina de Animais Selvagens. Ele atua como consultor ambiental por meio da empresa Taiaço, Manejo de Fauna Limitada, e se responsabilizando tecnicamente por projetos com foco no acesso à biodiversidade e saúde, assim como levantamentos e monitoramentos de fauna nativa. Ele atualmente responde pela função de diretor-presidente, pesquisador e coordenador de projetos para o Instituto Brasileiro de Medicina da Conservação, a Tríade, atuando no manejo e controle de espécies invasoras em ambientes insulares. Também é membro voluntário de 2 grupos de especialistas da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, o Wildlife Health Specialist Group e o Tapir Specialist Group. É um dos médicos veterinários de animais selvagens pioneiros a atuar em atividades de campo, auxiliando no desenvolvimento de projetos temáticos de conservação de fauna em vida livre no Brasil, sendo também um dos pioneiros no campo da medicina da conservação. Durante mais de 25 anos de atividades profissionais, tem atuado em diferentes frentes de trabalho com fauna em vida livre, tem ampla experiência nas áreas de medicina e manejo de animais silvestres, incluindo trabalhos com monitoramento de biodiversidade, estratégias de manejo populacional, como translocação, reabilitação e resgate de fauna, assim como levantamentos epidemiológicos e monitoramentos da saúde da fauna nativa. Diz aí, amigo do Marquinho! Puta que pariu, Marquinho! Que pesquisador foda! Nossa, galera, um prazer enorme receber o Paulinho aqui no Desabraçando Árvores. Paulinho é um dos pioneiros da medicina da conservação, quando nem se falava muito sobre isso no Brasil, né? Eu cheguei lá, feliz contente para trabalhar aqui no interior do estado de São Paulo, né, praticamente aluno de graduação ainda. Em 2013 o Paulinho já estava aqui uma referência em projetos de conservação. Nessa época, o Paulinho é absolutamente sensacional, sem dúvida é um ícone e um pioneiro aí na medicina de animais selvagens e na medicina da conservação. Chegou quando era tudo mato, como costumam falar no interior, e realmente ele abriu caminho aí pra galera que hoje, né, consegue aí fazer muita coisa com animais silvestres, graças ao esforço de pessoas pioneiras como o Paulinho. E hoje vocês vão ouvir aí a história desse cara sensacional, que além de tudo é brother, né? E além de brother, é um mega profissional que, pô, né, com essa abertura aí eu já nem sei mais o que dizer. Então vamos seguindo aí, galera. Continuem ouvindo para este episódio absolutamente sensacional com essa lenda que é o nosso querido Paulinho Mangini. Seguimos! Moçada, essa entrevista foi realizada, né, assim como outras que vocês já ouviram aqui, na 9ª edição do curso de campo do Pantanal do Instituto Tamanduá, que aconteceu ano passado. E este ano, meus caros e minhas caras, nós teremos a 10ª edição do curso de Pantanal do Instituto Tamanduá, que já tem data, já tem hora, já estão abertas as inscrições. Marquem aí, reservem esta data de 1º a 10 de dezembro de 2022. 1º a 10 de dezembro de 2022. Este curso que é absolutamente sensacional. Você tem uma vivência de campo. O curso era originalmente destinado apenas a médicos veterinários. E
Por isso ele é muito focado em manejo, em mão na massa, em captura de bicho, com todos os protocolos de segurança, todas as metodologias muito bem estabelecidas. E mais tarde isso foi aberto para biólogos, então é o melhor dos mundos para quem tem interesse em trabalhar com conservação e manejo de fauna silvestre. Este curso é obrigatório. Então, galera, ó, entrem lá, o link está no post desse episódio. Você pode procurar aí curso de campo Pantanal Instituto Tamanduá no Google também, mas o link tá aqui, né, do instituto e do curso está no post. Este curso é obrigatório para todo mundo que tem interesse em trabalhar com pesquisa de fauna em campo. Então, não adianta você mandar e-mail para o Desabraçando falando, meu sonho é trabalhar com onça pintada. No momento que você faz esse curso, as suas chances aumentam muito. Por quê? Porque você se torna um profissional mais qualificado, você entende como que funciona uma dinâmica de campo, de monitoramento de fauna, de captura. Então, entrem lá, garantam a vaga de vocês. O curso não é barato? Fala assim, Fernando, mas o curso é muito caro. Galera, vocês vão ficar vários dias no Pantanal, vão ficar aí mais de uma semana no Pantanal, com alimentação completa, com o deslocamento lá dentro, tudo completo, né? Vocês têm todo acesso a uma série de equipamentos, materiais de ponta na pesquisa que é desenvolvida lá na fazenda e a profissionais que são referências nas suas áreas. Então, gente, põe na ponta do lápis, faz as continhas aí. Quanto você gastaria para poder juntar tudo isso num pacote só? Né, fazer tudo isso pontualmente, separadamente, você vai ter acesso a tudo isso nesse curso. Então, põe na ponta do lápis antes de falar, Fernando, mas é tão caro. Então, entrem lá, Curso de Campo, 10ª edição do Curso de Campo do Pantanal 2022. Então, assim, a gravação tem uns bichos gritando aí no fundo, é lá no Pantanal. A gente gravou lá. Seguimos! Moçada, sigam lá as nossas redes sociais, no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o @Desabrace, no Twitter também, @Desabrace. Nós temos lá o nosso canal no Telegram e somos um podcast, galera, somos um podcast. Nós estamos upando lá a pedidos o áudio dos episódios no YouTube, né, mas YouTube é vídeo, YouTube, né, galera, agora tem uma onda aí de gravar entrevista, nós temos aqui o nosso podcast no YouTube. Não é podcast, isso é o seu canal do YouTube. Me chame de puritano, mas enfim, sigam lá, nós somos um podcast, sigam lá os nossos podcasts, os nossos 3 podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse, o Que Bicho é Esse, crianças, lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. Moçada, este é um projeto independente e nós somos bancados aqui, todas as nossas despesas, né, mensais, o custo de edição de áudio, a hospedagem de episódios, cacareco que a gente precisa, cabo para microfone, essas coisas. Nós conseguimos graças ao apoio absolutamente maravilhoso e incondicional de um grupo incrível de apoiadores e apoiadoras que se juntaram à nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se/Desabrace, aonde é possível fazer assinaturas mensais a partir de R$1, R$1 por mês aí, e você colabora com o nosso projeto para que ele continue existindo. Você pode também fazer doações pontuais lá no PicPay através do @Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde a gente troca muita ideia e discute questões relacionadas ao que a gente traz aqui no podcast e outras cocitas, mas acesso aos bastidores e aos Desabracevas e, quando possível, acesso aos episódios antes do lançamento. Uma outra forma de apoiar o nosso projeto é lá na nossa lojinha, no loja.desabrace.com.br, aonde nós temos lá vários produtos da nossa grife e outras cocitas, mas entrem lá, loja.desabrace.com.br. E antes de seguir, vamos lá, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br, mandando também lá os seus perrengues de campo, aquela aventura, desventura alucinante que você passou em campo, que a gente pode trazer aqui e tirar lições interessantes a partir destes perrengues. Ao mandar as suas pedradas, lembrem sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! That was fun. Let's do it again.
Paulo Mangini. Muito bem-vindo, Paulinho. Obrigado. Paulinho, você é de Curitiba, né? Cara, na verdade eu não sou de Curitiba. Não? Não. Eu sou de uma cidade do litoral, 80 e poucos quilômetros de Curitiba. Tá no litoral do Paraná, chama Antonina. É uma cidadezinha pequena, uns 14 mil habitantes aí. Eu me criei lá, né? Eu fui pra Curitiba pra fazer segundo grau, pra poder me preparar pra fazer vestibular. Mas me criei em cidade pequena. E lá era interior, assim, cara? Cara, no Antonina eu não consigo dizer assim que é bem interior, né? Porque litoral é um pouco diferente do interior, né? Cultura é outra, né? A gente tá associado ao mar, assim, mas não era cidade de praia, então não tinha aquela coisa de praia, surf, essas coisas. É mais mato, né? É o fundo da Baía de Paranaguá, o município de Antonina tá lá, encravado entre a Serra do Mar e a Baía de Paranaguá, né? Então o meu link mesmo era com mato, assim, mar pra ir pescar, né? Então praia a gente ia, assim, pra costa mesmo, né? Pra ficar, tipo, um mês durante o ano, época de férias, assim, mas eu cresci nessa cidade pequena, né? Mato ali e basicamente isso. Mas era urbano, não era muito, assim, de sítio, nada disso, mas eu tinha no fundo da minha casa 100 e poucos metros de mata atlântica ali, que era o meu quintal, era onde eu brincava. Ao mesmo tempo, então, você teve esse acesso à natureza e tal? Ah, sempre, né, cara? Eu acho que, assim, eu brincava, na época, assim, eu ia brincar na rua como molecada, mas não era muito a minha praia, assim, a gente não brincava muito na rua. Eu tenho um irmão que é um pouco mais velho que eu, e a gente brincava muito no quintal mesmo, a gente brincava pro mato, a gente ia lá fazer trilha, ia cortar não sei o quê, fazer cabana de jasmim pra ficar lá brincando no mato. Isso é mais, assim, a gente tinha um vínculo muito com a mata mesmo, né? Com o quintal de casa, que era essa florestinha atlântica aí. E aí você vai pra Curitiba fazer segundo grau. Eu fui fazer segundo grau porque na época o ensino público tava já caindo um pouco a qualidade, assim. Minha mãe era pedagoga do Sistema Estadual de Educação. E aí ela falou assim, não, acho que segundo grau agora não tá legal mais no ensino público, você vai ter que fazer um colégio particular pra poder fazer um vestibular, né? E aí eu já fui pra fazer segundo grau mesmo, pensando em vestibular. Então, assim, eu não fui fazer uma escola técnica, meu irmão é designer, fez uma escola técnica, né? Eu fui pra fazer um propedêutico pra preparação pra vestibular, assim. Vestibular, crianças, é uma grande prova que você fazia com tudo que você acumulou no segundo grau, né, Paulinho? Não, naquela época o vestibular era uma coisa séria, você tinha que estudar muito, cara, não tinha aproveitar ponto, não tinha nada disso. Eu ainda peguei uma época que era prova de questões acumulativas, você ia somando questões certas e erradas, e você errava uma, você perdia toda aquela questão. Então era um vestibular pesado, cara. Foi uma época que a gente pegava, a concorrência era séria, você se preparava para aquilo. Era tenso, né? Tipo, você tem 15, 16, 17 anos, tá se preparando para isso já. E era uma prova para você escolher essa profissão e o que você ia fazer pro resto da tua vida. E como que você escolheu veterinário, cara? Cara, essa é uma pergunta, assim, que eu não sei se eu tenho uma resposta até hoje, cara. Eu não sei, assim, nessa época, quando eu cresci em Antonina, eu gostava muito de mato, mas assim, eu tinha criação, eu tinha galinha, tinha marreco, tinha coelho. Então essa coisa de criar bicho e ter bicho, tinha gato, né? Essa coisa, assim, sempre teve comigo, né? Eu sempre gostei de criar, né? A coisa da criação, de ter um animal de casa, né? E tinha o animal de estimação. Então eu tive esse vínculo com isso, eu tinha vínculo com a natureza e vínculo com a parte de criar animais. E eu não sei porquê, assim, porque eu lembro que na época, tipo, até existia, mas eu nunca fui lá fazer um teste vocacional, cara. Eu nunca fui estudar o que é a profissão do veterinário. Eu um dia pus na minha cabeça que eu queria ser veterinário, entendeu? E aí eu falei assim, eu vou ser veterinário. Beleza, daí me preparei pra isso. Eu queria ser veterinário ou biólogo, né? E aí eu ainda fiz, né? Eu lembro que na época, na Federal, a segunda opção tinha que ser na mesma área, e veterinária tava dentro das ciências da saúde. Eu nem li o manual direito. Tinha negócio de segunda opção, né? Se você não passasse na primeira. Isso. Aí eu peguei assim, mas entusiasmado com as duas coisas, nem li direito o manual, coloquei lá, veterinária, primeira opção, biologia, segunda opção. Eu não podia, porque a segunda opção tinha que ser em saúde mesmo. E aí eu acabei fazendo o vestibular sem a segunda opção, né? Se eu não passasse em veterinária, eu não passaria em mais nada, que a segunda opção tava anulada, né? Porque na época a segunda opção tinha que ser ou odontologia, ou medicina, ou enfermagem. 3 coisas que eu não queria fazer, né? Eu queria fazer ou veterinária ou biologia. E aí acabei passando na primeira opção, passei em veterinária. E aí que eu fui aprender o que era ser veterinário, porque eu não tinha a menor noção. Eu não fiz teste vocacional, não fiz nada. Eu acho que eu fui assim por impulso mesmo, por gostar de bicho, por gostar da natureza, gostar da parte de criação. E aí eu sei que eu fiz e eu acho que eu me encaixei. Então, Paulinho, porque assim, nós ainda vamos chegar lá na parte de silvestre, mas assim, veterinária não era uma coisa igual você tem hoje, né? Igual você, sei lá, hoje qualquer cidade mediana você tem várias clínicas veterinárias e tal. Antigamente era uma coisa mais pra produção agropecuária e tal. E olha lá, a gente, quando eu era criança na década de 80 no interior de Minas, ninguém cuidava de gato e cachorro.
É bem assim. Eu acho que a tua leitura é bem a minha leitura também, Fê, porque assim, cara, eu me lembro que na minha cidade não tinha uma clínica veterinária. Tinha uma veterinária que ela dava aula no ensino público e aí de vez em quando ela ajudava a gente, mas porque a gente conhecia ela pessoalmente, não que ela tivesse uma clínica, né? Então assim, meus bichos ficavam doentes, não tinha quem cuidasse, cara, morria, né? E eu lembro que na época, assim, realmente, o cachorro ficou doente, morreu, sepulta, enterra e acabou, né? Então assim, essa coisa da clínica e do cuidado, essa coisa que hoje é muito forte da veterinária, não existia, né? Então assim, nem era uma coisa que a gente tinha vivência, né? E de fato, eu entrei aí em 89 na veterinária e o foco era muito diferente naquela época. Não tinham cursos, você falou, hoje tem muita clínica veterinária, tem muito curso de veterinária. No Paraná, pelo menos, tinham 2 cursos de veterinária, que era a Federal do Paraná e a UEL, em Londrina. Caramba. E não tinha nenhum outro curso, né? Era um curso, era uma profissão que não era, assim, muito cobiçada como ela é hoje. Eu acho que hoje tem muita gente querendo fazer, né? Ver ela de outra forma, né? E aí, como é que foi, cara? Você foi, né, fazendo graduação, você foi fazendo estágio, como é que funciona, né? Residência lá no final, né? Quando me formei, não existia residência oficialmente no Brasil, tá? Na veterinária, não existia residência, né? E assim, pra mim, a parte, sei lá, focar nessa parte mais silvestres, selvagens, foi uma coisa que foi espontânea e foi logo no primeiro ano de faculdade. Na época, a gente tinha o quê? A gente tinha cursos de extensão, vamos dizer assim, né? O próprio centro acadêmico organizava a semana acadêmica, e ela pegava vários temas: bovinocultura, suinocultura, avicultura, patologia, clínica de pequenos. E aí tinha lá entre aqueles todos a medicina de animais selvagens, ou silvestres, nem me lembro como é que tava chamando na época. Tinha um curso quando eu tava no primeiro ano. Aí eu olhei, né, tava perguntando, eu perguntei pro cara que tava organizando, esse aqui, o que é? Ele falou, esse aqui é tipo animal de zoológico, não sei o que. Ele falou, pô, quero fazer esse aí. Eu falei, cara, me inscreve nesse aí, de zoológico e animais selvagens aí, gostei. Né? E aí eu fiz um curso logo no primeiro ano, e aí eu fui entendendo o que era medicina de selvagens, e daí pra frente eu não parei mais, cara. Eu fiquei fazendo curso, indo pra congresso, fazendo estágio, que era o que a gente tinha disponível, né? Que na verdade você abriu as principais frentes pra isso mais tarde, né, cara? Eu acho que assim, em parte eu acho que realmente acabou acontecendo isso, assim, porque na época, cara, quando eu me graduei, eu terminei minha graduação em 93, peguei meu diploma em 94, né? E na época, cara, a gente tinha pouquíssimos veterinários que trabalhavam com animais selvagens no Brasil, né? Eram pessoas que estavam em instituições como o zoológico, né? E assim, muitos que estavam em instituições como o zoológico não tinham tido uma preparação formal para aquilo, mas existia o que eu chamo ali de uma primeira geração de veterinários de animais selvagens no Brasil, que eram pessoas que tinham aprendido, feito um curso com o Dr. Fowler, que foi um pioneiro disso mundialmente, né? Ele esteve no Brasil, formou um grupo de pessoas. Esses caras foram os primeiros que tiveram a formação clássica para animais selvagens, né? O Rogério Lang, o Parrali, o Maurício Barbante, uma série de pessoas que começaram, que tiveram assim a primeira formação, o Vanderlei, nem dá pra ficar falando o nome aqui, porque é muita gente importante, daí se eu for falar, eu tô até cometendo um crime aqui de não falar todos, né? Mas assim, era muita gente, mas não era muita gente, essa é a verdade. Então assim, se a gente não contava, a gente não somava 20 pessoas que tinham tido uma boa formação em selvagens, que atuavam em selvagens. E esses eram os caras que foram formar a minha geração, né? Então assim, esses caras estavam graduados um tempinho e eu tava me graduando junto com outro grupo de pessoas aí, tipo o Ronaldo Morato, mais ou menos dessa época também, né? Então a gente começou a aprender com esses caras, fizemos curso com o Fowler também, e a gente começou nisso, aprendendo nessa linha, né? Com curso de extensão, ia pra congresso, aprendia uma coisa aqui, uma outra coisa ali, né? E a gente adquiriu essa formação. Então eu falei assim, eu tive uma formação clássica, que não foi dentro da graduação de veterinária, mas foi uma formação pra medicina de animais selvagens. Mas eu tinha muito essa coisa do manejo de fauna também, que era uma coisa que eu já trazia comigo desde a época de graduação. Então a gente acabou se envolvendo numa série de atividades diferentes dentro do ramo, né? Mas não tinha realmente a formação na época, não existiam disciplinas clássicas na graduação, nenhum curso no Brasil tinha uma disciplina de medicina de animais selvagens, exóticos. A gente teve que aprender ali fazendo estágio, fazendo um curso aqui, indo para um congresso ali, acompanhando um profissional que já trabalhava com aquilo, né? Então assim, eu me considero a segunda geração, né? E depois dessa segunda geração, que daí teve o boom de escolas de veterinária no Brasil, né? Então uma terceira geração, uma quarta geração, você já vai misturando tudo, e hoje você tem uma leva muito grande de pessoas de diversas frentes atuando numa coisa de medicina de selvagens que hoje é muito mais especializada, né? Na época, assim, quando eu me graduei, eu fiz muitas coisas porque não tinha ninguém pra fazer. Então, aparecia, vai no zoológico, ia lá no zoológico, vai no criadouro, ia no criadouro. Vamos pra campo fazer não sei o quê, ia pra campo fazer não sei o quê, porque praticamente não tinha ninguém. E aí, a parte de campo foi uma das coisas que me seduziu muito, assim, que eu tinha esse link com a natureza desde de criança, né? Me criei num lugar que dava esse link, e isso aí me fez, assim, pô, isso aqui eu gosto de fazer, cara. Pegar minhas tralhas todas,
botar numa sacola meus equipamentos, minhas agulhas, minhas seringas, não sei o quê, meus anestésicos, e vou lá pro meio do mato fazer um negócio com um bicho que ninguém nunca fez. E como que foi as primeiras, assim? Porque esse acesso ao zoológico é meio, assim, a gente imagina que seja algo mais natural e tal, criador e tal. Mas pra participação de expedições, assim, como é que começou? Ah, cara, isso começou eu tava no mestrado já. Eu tinha terminado minha graduação, aí eu tava no mestrado, eu tava assim naquela fase tinha 10 projetos diferentes na minha cabeça, nem tava pipocando. A fase de salvar o mundo, né? E aí, o meu co-orientador de mestrado, que era o professor Parrali, ele tinha um contato muito grande com o Museu de História Natural do Paraná. Tinha uma bióloga lá que chama Tereza Cristina Castellano Margarido. E ela tava fazendo o doutorado dela com queixada. E aí ela precisava de um veterinário pra ajudar em algumas coisas, né? E eu tava no mestrado lá e o Parrali falou assim, você não vai pra campo ajudar a Cris lá? Eu falei, não, tô lá, né? Já vou. Né? E eu fui meio que pra ajudar o projeto dela. Ela precisava capturar uns bichos, ela já tinha um sistema de captura montado, né? E aí ela precisava manejar os bichos, ela precisava de um veterinário junto pra fazer uma anestesia, ajudar no manejo. E aí eu transformei aquilo numa oportunidade pro meu mestrado, na verdade. Eu acabei achando finalmente meu projeto e fui trabalhar com queixada. O Maurício Barbanha teve uma importância grande na minha formação, eu fiz estágio com ele, eu gostava da parte de reprodução, né? E daí eu falei assim, eu vou fazer um mestrado com reprodução em queixadas. Queria trabalhar com hormônio, não deu muito certo, fiz alguma coisa de hormônio, fiz histologia, acabei usando o queixada como meu objeto de mestrado, assim. Mas o fato é que, indo pra campo com essa bióloga, a Tereza Cristina, cara, esse foi um negócio assim, que eu aprendi muito, assim, começou o meu viés da biologia, assim, porque eu sou um veterinário meio estragado, a galera brinca, né, você sabe um monte de coisa de espécie e tal, então assim, eu acabei indo muito para a biologia, e muitos dos conceitos da biologia, né, eu aprendi com ela em campo, assim, a questão de ecologia, de conservação, de biologia da espécie, e olhar o bicho por uma ótica mais biológica do que só uma ótica veterinária, né, e aí foi onde eu comecei com isso. Foi o meu primeiro contato de fato, indo numa expedição, ficava um tempo lá trabalhando, voltava, e aí eu comecei a ver como trabalhar. E no meio de trabalhar lá com a Cris, com os queixadas, tiveram uns gringos que vieram para coletar amostra de sangue das queixadas. Aí esses gringos vieram, o pessoal da WCS, e eles vieram cheios de equipamento de campo, coleta, centrífugazinha portátil, uma cara de, pô, que troço legal, né, cara? Aí eu comecei a pô, esse negócio é legal, eu gostei desse negócio de coletar amostra pra doença, não sei o quê. E aí meu mestrado, que era pra reprodução, eu terminei em reprodução, mas eu já comecei a me desviar ali pra área de medicina da conservação mesmo, que era o embrião daquilo, né? Questões de saúde e conservação. Ainda, né? E tem uma história, você conhece o Joey Fragoso, você ouviu falar nele? Então, ele teve com a gente lá e ele tinha uma grande pergunta sobre os queixadas, né? Por que os queixadas desapareciam localmente, né? E se isso tinha relação com doença, ele foi pra lá pra mostrar pra doenças. E aí a gente, naquelas conversas, isso começou a me chamar a atenção, né? Onde que questões de saúde influenciavam a conservação das espécies, né? Sobrevivência delas, a dinâmica da população dos queixadas, por exemplo, que é um bicho místico nos neotrópicos, né? É um bicho que quem conhece, estuda, sabe que ele tem toda uma mística de ser um grande engenheiro das florestas, né? Ser uma espécie-chave no ecossistema, que aparece, de repente desaparece na Amazônia mesmo, em escala regional. Então, assim, é uma espécie que eu me apaixonei por ela, né? E acabei focando muito nisso. Meu mestrado, né, tem toda uma parte de ecologia, a parte de revisão biográfica. Puta, eu viajei, cara. Eu fui muito além da parte de reprodução, porque eu me apaixonei pela espécie mesmo e acabei caindo de cabeça lá. Nossa, sensacional, sensacional. Você, durante o mestrado, continuava trabalhando com outras questões ou você focou bastante mesmo no queixado? Puta, cara, você fez uma pergunta boa. A gente brinca, né? Eram outros tempos. Eu sou um dos caras que levou 4 anos pra fazer um mestrado no Brasil. Olha aí! Porque na época, podia, assim, eram de 2 a 4 anos. Era o tempo que você tinha para fazer um mestrado. Eu falei, então tudo bem, vamos fazer em 4, porque é o tempo que eu tenho pra fazer o mestrado. Isso quer dizer, porque na verdade, além do mestrado, eu trabalhava dentro da Universidade Federal do Paraná. O professor Parrali criou o que eu acho que foi o primeiro serviço de medicina de animais selvagens dentro de uma universidade no Brasil, né? Então, assim, ele começou esse serviço em 94, né? Eu me graduei e entrei, né? Entrei no mestrado e na sequência, antes de entrar no mestrado, eu comecei a ajudar nesse serviço aí. Então eu fazia o quê? Eu fazia a clínica de selvagens na universidade, a gente dava apoio pro zoológico, dava apoio em criadouros, né? Então eu fiz o que foi uma residência informal de medicina de animais selvagens, que acho que talvez tenha sido a primeira do Brasil, né? Porque alguns anos depois que eu terminei isso, eu acho que a USP fez a primeira junto com os 8 de São Paulo, né? Que é a primeira residência oficial, mas o que a gente teve com o Parrali lá era uma residência de
selvagens, né? Era informal, porque ela pegava os alunos de mestrado, era eu e mais 2 colegas de mestrado que estávamos ali trabalhando naquele serviço, e a gente fazia toda a parte de medicina de selvagens, tanto do proprietário que levava pra gente, quando a gente ia, dava suporte no Zoo de Curitiba, né? Fazia atendimento em criadouro, e aí quando apareciam essas coisas, vamos dar um apoio pro projeto lá não sei aonde, no meio do mato, daí era o Paulinho, era o cara que ia lá, né? E aí eu passei nessa, então eu não queria mesmo terminar meu mestrado, porque eu queria ficar nessa vibe, eu fiquei uns 4 anos trabalhando nisso, foi uma residência, um mestrado e uma residência de 4 anos, basicamente. Então isso foi um período, assim, muito importante, porque o tempo que você tem aí, você tá estudando ao mesmo tempo que você tá trabalhando, né? Então isso traz pra você uma capacidade de aprendizado muito grande. Você tem um caso, você tem tempo pra ir lá estudar um caso, é como uma residência, na verdade. Sim, né? sim. Então eu casei 2 coisas, uma residência e um mestrado ao mesmo tempo, né? Coisa que hoje em dia é incabível, nenhuma essa galera nova nunca vai ter essa oportunidade de estar trabalhando a fundo um tema científico, que é o seu tema de mestrado, ao mesmo tempo que tá fazendo um programa de residência, né? Então eu acho assim, isso pra mim foi um privilégio da época, né? Nós estamos falando entre 94 e 99. Né? Foi o tempo que eu fiz isso daí, e nos tempos de hoje isso não cabe, porque daí teve uma mudança nas regras todas de pós-graduação e tudo mais, e hoje é impossível fazer isso, né? só pros antigos. Vocês tiveram que desenvolver um monte de protocolo, né, Paulinho? Eu tava conversando com o pessoal que, assim, eu admiro muito veterinário. Inclusive, quando eu te conheci, eu falei, caralho, o que eu fiz biologia, velho? a gente deixava o pessoal cabreando, pô, é tão legal esse negócio, né? Por que eu fiz? E a gente... assim, pô, se eu queria ficar perto dos bichos, né? Por que eu fiz biologia? Se você soubesse que eu queria ter feito biologia, né? Que não é tão diferente uma coisa da outra. Porque, assim, quando eu digo protocolos, assim, são técnicas que vão desde pensar na captura, na contenção química, principalmente, né? Que no caso, veterinários, vocês têm que pensar em fisiologia de uma miríade de espécies, né, cara? Igual você pegar um médico, ele estuda uma espécie só, né, cara? A gente fala que, por um lado, é mais fácil, né? O nível de aperfeiçoamento deles vai muito além em algumas situações, mas em termos de variedade de coisas que a gente trabalha, eu acho que, de fato, a medicina, a veterinária em si só, se for só de doméstico, se o cara quiser ter um bom trânsito em diversos setores, já são várias espécies, né? Aí quando a gente entra pra selvagens, cara, selvagens aí hoje a galera tende a se especializar, mas a gente quando começou, né, você tinha que saber tudo. Medicina de zoológico ou medicina zoológica é tudo, né? Você vai trabalhar com mamíferos, aves, répteis, animais de pequeno porte, grande porte, megafauna, né? Isso tudo tá dentro do escopo que você aprende, né? Então a gente costumava dizer nessa época que eu fazia essa residência e estágio ao mesmo tempo, que a medicina é uma só, né? A medicina é uma só, assim, mas ela tem uma variação, o paciente muda, né? Então o paciente muda e pode mudar muito, né? De um beija-flor para um elefante. Então, assim, de fato, a gente acho que criou alguns protocolos, mas o que a gente fez tudo a partir de princípios básicos, né? Que são princípios básicos da medicina de selvagens, que estão relacionados ao estresse e à biologia da espécie, né? Que é a base do veterinário de selvagens. Ele tem que entender a biologia da espécie, tem que entender como ela responde ao estresse, para daí você entender o que é doença para ela e o que não é. Com essa base bem consolidada, né? Que foi isso que a gente consolidou nessa época, na escola lá, que a gente chama assim até de escola paranaense, de medicina de animais selvagens, que é uma coisa focada nessa biologia, no estresse, etc. A gente conseguiu ir abrindo as portas para as outras espécies, né? Quando eu comecei a trabalhar com as antas mesmo, eu lembro que na época, cara, tinha um estudo de anestesia de antas, cara. E não tinha, ninguém no Brasil anestesiava anta em zoológico, todo mundo tinha medo de fazer aquilo, porque anta é um bicho grande, é complicado, se anestesia não dá muito certo. E eu não tinha essa noção já, porque eu já tinha vivência de zoológico, de congresso e tudo mais, né? Mas daí a gente foi lá, eu cheguei pro Parralli na época, a Patrícia me convidou para anestesiar as antas, eu conheci eles, a Patrícia, o Lauri, o Cláudio, eu conheci todo mundo num congresso na Bolívia, né? Um congresso de manejo de fauna amazônica, porque eu fui lá por causa dos queixadas, né? Eu queria ver uma palestra de uma gringa lá que é a Nicole Guatenker. Ela tinha uma palestra de queixadas lá, de parte de reprodução, que era bem que eu tava fazendo mestrado. Eu falei, bora, vou pra Bolívia. Né? Fui pra Bolívia, cheguei lá logo de cara, conheci Lauri, Cullen e Cláudio Fado. Mas eu nem sabia quem eles eram na ordem do dia, assim. E eu fiz amizade com eles no aeroporto já, fui batendo papo e tal. E aí, com o passar do tempo lá durante o evento, a Patrícia Médici falou assim, eu precisava de alguém pra anestesiar as antas pra mim. Eu sei que você trabalha com o Parralli, né? E vocês trabalham com anestesia e tal, você quer tentar? Daí eu falei, topei na hora, né? Voltei pra faculdade, cheguei pro Parralli e falei, Parralli, eu tenho que anestesiar umas antas, o que eu vou fazer? O que você acha que eu faço do anestésia? Ele falou, se você faria isso, tal, me passou algumas dicas, beleza.
bora. Fui pra campo, chegamos lá, a Patrícia já tinha algumas drogas, tinha algumas coisas. Eu peguei o rol do que ela tinha de coisas lá, e eu falei, tá, com isso aqui que você tem, nós vamos ter que usar essa e essa. E aí criamos um protocolo, fomos usando, funcionou, mexemos nesse protocolo ao longo dos tempos, mas aquele protocolo que a gente fez lá atrás, ele acho que ele vale até hoje, né? Então era muito assim, você tem uma noção do que é o bicho, o que é o estresse, né? Porque ela tinha tido uma experiência não muito boa antes, porque ele usou um protocolo que, para um animal estressado, não ia funcionar muito bem, e a gente já sabia disso, mudou o protocolo. Então, assim, de fato, acabamos, de alguma forma, criando protocolo para muita coisa mesmo, né? Coisas que não tinham sido feitas, né? A gente chegou lá, foi a campo e fez coisas a campo que não eram feitas antes. Como que foi a primeira captura? A primeira da anta? É. A primeira da anta foi bacana. A histórica lá, você teve lá no Pontal, você deve ter ouvido a história. Caiu no Pitfall. Na época a gente trabalhava com Pitfall, era a técnica que a Patrícia tinha aprendido com um cara que tinha trabalhado em Brasília. Explica o que é um Pitfall aí pra quem não sabe. Pitfall é exatamente um Pitfall de captura, né? É uma armadilha de interceptação e queda, né? Que se usa para pequenos anfíbios, pequenos répteis, pequenos mamíferos, né? Só que a gente faz ela numa escala para uma anta, né? Então ela é um pouquinho maior. É uma armadilha, na época a gente trabalhava com isso, era uma armadilha. Era um buraco cavado no chão, você pegava o carreiro da anta, fazia um buraco e cavava esse buraco com 2,10 metros de profundidade, 2,20 metros de comprimento e 1,5 metro de largura, né? E aí camuflava a cobertura desse buraco, cobria ele com telha, fazia uma camuflagem e ele ficava imperceptível, né? E aí a gente capturava com isso, né? Fazia vários buracos e esperava a anta cair dentro. Quando ela caía, a gente ia lá e anestesiava e trabalhava. E a primeira captura foi uma anta que a gente batizou de Joana depois. E a gente sempre batizava todos os bichos, né? Acho que a gente batiza até hoje. O pessoal captura gosta de batizar, né? A gente que é brasileiro não gosta muito de pôr número, né? Gosta de fazer um batismo mesmo. É mais fácil saber qual que é, né? É mais fácil. Pô. E aí a gente fez a captura, eu usei o protocolo lá, né? Já na expectativa de que aquele protocolo fosse durar uns 30 minutos a 40 minutos. Não, mas vamos contar a história. Conta a história. Tá lá o Pitfall, né? Você acaba de montar ele, cobre com folha, aí você quase cai nele porque você não enxerga. Quase cai, às vezes cai, gente. Nossa, dentro. quase caí a primeira vez que eu fui. Falei, nossa, velho, que mico, o Zezinho ia me matar. Então, aí você chegou lá, tava lá a anta dentro do buraco. Tava a anta dentro do buraco. E era uma anta grande, cara. Mas a gente nunca tinha visto a anta na natureza tão de perto, assim. Então a gente sabia que ela era grande, mas não sabia que ela era tão grande, assim. E cheio de carrapato, né? Que no zoológico não tem, né? No zoológico não tem, mas assim, você tinha visto de longe e tal. E aí eu preparei os protocolos, a gente administrou, a bichinha deitou, dormiu, ela deitou de decúbito external, que a gente chama que é ficar só com o peito encostado no chão, ela não deitou de um lado ou do outro, ela não tombou, né? Ela ficou deitada external, mas tudo bem, a gente nunca tinha feito uma anta daquele tamanho, né? Não tinha esse know-how todo. Então descemos no buraco, né? Em 4 pessoas, eu acho, colocamos o rádio colar nela, primeira coisa, a prioridade, né? Primeiro o rádio colar, vamos colocar o rádio colar. Colocamos o rádio colar, coletamos sangue, né? Que era uma das propostas, vamos tirar um sangue aí pra ver como é que tá a saúde do bicho e tal. E fizemos procedimentos, medimos ela, era um bicho realmente grande nas medidas até hoje, um bicho que é uma estatura, até hoje é uma das maiores estaturas de bichos capturados no Pontal, assim. E aí medimos tudo e daí? É macho ou é fêmea? Ninguém sabia porque ela tava deitada em cima do external, né? E a gente trabalhando ali, aquela empolgação sem muita noção do tempo. Aí a gente olhando, eu dei um clique assim, olhei no relógio e falei, caramba, já estamos com 45 minutos. A gente demorou pra caramba, porque já não tinha prática, né? E aí tava naquela, é macho ou é fêmea? Tinham posto já um espelhinho do Fusca embaixo dela pra tentar ver, não tinham conseguido. A gente tinha inventado várias situações, né? Pô, precisamos saber se é macho ou fêmea. Alguém foi lá, desparafusou o espelhinho do Fusca, botou embaixo, não conseguiu ver. E aí chegou um momento e falou assim, o bicho tava deitado, o Homero, que era nosso mateiro, falou assim, ele resolveu colocar a mão pra ver se era macho ou fêmea. E quando ele fez isso, a gente descobriu que o bicho tava só dormindo já, ele já tinha passado o período da anestesia dele. Ele tava assim, só dormindo no silêncio, a gente tinha posto um algodãozinho no ouvido dela, né? Um paninho na cabeça, ela tava ali sossegada dormindo. Quando ele colocou a mão, ela, sem jantar antes não, né? E ela levantou dando cabeçada pra tudo quanto é lado, e foi um tal de gente pular, e o buraco tinha 2 metros e pouco, foi um tal de gente pulando pra cima. Nossa, não é fácil subir um barranco não. Foi uma zoeira total, assim, eu sei que o bicho deu uma ré, eu ainda prendi um pouco minha perna, mas eu fiquei por último, né, ajudei ele a sair e tal, fiquei por último, alguém me laçou, me pegou uma mão um de um lado, outro do outro,
Aí cada um começou a puxar pra um lado, tentando me tirar dentro do buraco. E eu falei, calma, gente, calma, que nós tá aqui em cima. Aí já tava todo mundo naquela nervosismo, tentando me arrancar lá de dentro. Caramba. Aí eu sei que não lembro quem tava lá fora tentando me salvar, foi lá, pegou pelo meio das calças e me levantou pra fora. E aí, Lauri Cullen não largou a câmera, ele ficou filmando isso tudo, cara. E esse vídeo foi a sensação do Pontal por muitos anos, porque todo mundo que chegava lá, não, peraí, tem uma captura aqui que o veterinário foi puxado pelos fundilhos e ele tem que olhar que todo mundo assistiu o vídeo. Eu falei, nossa, gente. Mas ficou emblemático o vídeo, pra mostrar que a primeira vez é sempre mais difícil, depois fica mais fácil. Pra quem tá curioso, a gente cava uma rampa, né, pra anta sair, né? Depois que você faz o trabalho no Pitfall, né, assim, hoje em dia acho que mais ninguém trabalha com essa metodologia, mas era uma metodologia super segura, pegamos, mais, sei lá, acho que quase 30 bichos nessa metodologia, sem acidente, sem nada. E a retirada que é o problema, né, porque você não consegue levantar uma anta e puxar pra fora, então, basicamente é cavar uma rampa na lateral do buraco e ela, quando ela tá bem acordada, já bem recuperada da anestesia, ela sai tranquilamente pela rampa e vai embora. Então até uma recuperação segura, porque ela tá protegida ali dentro, né? Sim. Você cava a rampa e fica esperando lá fora. A hora que ela tá bem, ela sai, aponta a cabeça pra fora. Quando ela tá firme das pernas, ela sai correndo e vai embora. E essa aí também, essa primeira foi engraçada, né? Porque a gente cavou a rampa pro lado da água, né? Falou, ela vai correr pra água. A anta sempre corre pra água. Cavamos a rampa pro lado da água. Ela saiu do buraco, deu 10 passos, virou pra trás, quebrou um monte de galho e voltou na direção onde tava todo mundo. Então, e aí foi um segundo esparramo de gente pra tudo quanto é lá. Que ela resolveu subir o morro, ela não resolveu descer na água. Meu. Quando eu fui uma vez, tinha caído uma onça, cara. Ela arranhou os negócios pra sair do buraco, assim. Tinha um zunhão cavado, assim. Aconteceu de cair onça, aconteceu de cair queixada também. Teve uma vez lá no assentamento, na gleba lá do Morro do Diabo, que teve um molequinho de bicicleta. Nossa, cara! A gente tava indo pro buraco e aí tinha raça da bicicleta, um piazinho a pé e um de bicicleta. Eu a pé de bicicleta. Quem caiu foi o que tava a pé, o de bicicleta não caiu. Aí a gente só achou o buraco quebrado, um buraquinho na telha ali, e aí os moleques cavaram uma escadinha dentro do barranco, assim. Ele cavou uma escadinha, ele fez a escadinha e subiu. E aí nós, tomaram que tenha se machucado e tal. Aí eu sei que uns 2-3 dias depois nós achamos um molequinho com a tipóia, um braço na tipóia, assim, né? Ele com aquela cara meio de envergonhado, mas foi você, né? Eu sei que tava lá. A gente avisou pra não ir que tinha buraco, mas eles foram tentar achar. Eles foram procurar. Porque a gente avisou o pessoal, tá falando, tem lá, não vai, é perigoso e tal. E aí o moleque foi tentar achar e cadê? O meu avô fala pra ir, né, moleque? Não, pode ir lá que... Que bom, cara, que sensacional. E aí vocês foram desenvolvendo, né, os protocolos. Fomos, daí a gente foi mudando depois do passar do tempo pra outras metodologias de captura, né, com armadilha, captura com dardo, né, então a gente foi tentando várias coisas pra aumentar a eficiência, né, porque quando a gente trabalha qualquer projeto de conservação, assim, que você tem que ter captura, que você tem que ter o manejo do bicho e você precisa de números para entender o que está acontecendo, você tem que cada vez ser mais eficiente, né? Você tem que achar o que funciona melhor. E a gente estava muito tranquilo com o Pitfall, assim, a gente trabalhou uns bons anos com isso, mas com o tempo, a Patrícia foi vendo, assim, a gente foi vendo que a gente acumulou uma série de situações que não foram favoráveis, né? Tipo um molequinho que caiu lá dentro, o dia que você chegou lá tinha uma jararaca lá dentro do buraco, né? Então, assim, coisas que potencialmente poderiam ter dado problema, né? E aí a gente foi aos poucos pensando em outras alternativas, né? Fez a armadilha de curral ser mais eficiente, a captura com dardo se aperfeiçoou nisso, né? Sobretudo quando veio aí pro Pantanal, daí mudou bastante a sistemática, mesmo porque no Pantanal o buraco não seria uma opção, né? O solo aqui não permite, a questão da água e tudo mais, não teria como trabalhar com buraco, né? Então mudou. E aí nessa época você acompanhou outros projetos também lá, Paulinho? Cara, na época do Pontal a gente acompanhou muito, assim, o projeto dos queixadas, a gente deu ajudou a conceber ele, né? A Alessandra Nava que conduziu aquele projeto, mas a gente ajudou a conceber. Quando o Lauri começou com as onças, a gente era o único veterinário, eu era o único veterinário que estava disponível lá, que topava sair de Curitiba, pegar um busão e ir lá no Pontal anestesiar uma onça. Pô, Curitiba, né? Teodoro de ônibus é bravo, e de busão até Prudente, daí alguém ia buscar em Prudente e a gente ia pra Teodoro, cara, entendeu? Então a gente fazia isso e fiquei meio como veterinário do Pontal um bom tempo, né? Mas aí foi na época que o IP deu aquele boom, né? Então teve bastante gente entrou, muito estagiário, alguns daqueles estagiários começaram a atuar lá, né? O Jorge acabou indo trabalhar lá depois, né? A Alessandra já ficou lá direto. Então daí a gente começou a ter um staff de veterinário lá que não justificava muito mais eu ficar indo pra situações esporádicas, assim, né? E você começou a rodar bastante nessa época, né, Paulinho? Então... Capturar outros bichos, outros biomas.
idiomas, outros países, né? Então, a ANTA abriu portas, isso é fato, assim, né? A gente, eu acabei indo pra Colômbia pra trabalhar com a ANTA por causa disso, fui pra outros países pra questão de palestra, consultoria, né? Mas assim, nesse momento aí que eu me afastei um pouco mais dos projetos lá do IP, no Puntal, eu comecei a também trabalhar com consultoria e dar apoio a outros projetos de pesquisa, né? Então, assim, e nessa época que ficou aquela coisa, assim, de eu ser um veterinário que tinha capacidade de ir para campo, né, com equipamento adequado, com um know-how sobre anestesia, que tinha, vamos dizer assim, o traquejo para trabalhar em campo, porque a gente sabe que é difícil, tem os perrengues do campo, tem as dificuldades de você levar todas as suas coisas, fazer o trabalho efetivo. Então, nessa época, acho que eu fiquei um pouco marcado com uma pessoa que tinha essa capacidade, e a gente não tinha muitos profissionais capazes para fazer isso. Eu acho que até hoje no Brasil, a gente tem pouca gente que tem todo esse know-how, tem um know-how grande para estar em campo, são muito mais essa hoje, resiliência, né? Essa resiliência, né? De você passar lá 20, 30 dias, a gente vai, de repente, fazer uma campanha de campo, fica 50, 60 dias num lugar. Isso daí era uma coisa que acontecia, né? E até hoje, às vezes, tem uma proposta de trabalho que não adianta, você não faz em 15 dias. Você vai para campo para ficar 1 mês, 2 meses. Então, isso meu nome acabou ficando um nome conhecido nessa área. Então, eu fui parar na Amazônia, para Cerrado, Mata Atlântica, né? Então, assim, fui dar apoio em vários projetos, com primatas, e comecei a dar projeto. Mesmo no IP, a gente já começou com algumas coisas com muriqui mesmo. Acabei indo fazer uma ponte nos projetos dos muriquis. Você foi lá pro Serra dos Órgãos? Eu fui pra Serra dos Órgãos. Pra tentar capturar lá? A gente tentou capturar, a gente não tinha know-how na época, né? A gente tinha um equipamento mais ou menos, né? Mas quebraria o galho, que a gente não tinha know-how dos muriquis na Serra dos Órgãos, né? Mas a gente eu fiz algumas campanhas lá na Serra dos Órgãos com o pessoal do IP, né? E com o Nicolas e a Regiane, né? Fiz umas campanhas lá com eles. O Homero ia com a gente, às vezes, o Homero ia junto. E a gente tentou lá, mas a gente teve, assim, acho que na real, 2 oportunidades que a gente teria conseguido capturar, assim, mas não deu captura. Mas a gente começou lá. Daí eu acabei indo fazer depois com o pessoal do IPEMA, o Sérgio Luciano lá do Espírito Santo, né? E aí que a gente fez a primeira captura e translocação numa família de muriqui, né? Foi lá no Espírito Santo, cara. Com o pessoal dele. Então, descreva uma expedição, assim, Paulinho. É porque é engraçado, eu acho que vale ressaltar, eu gravei com o Gambarini, o Adriano Gambarini, e ele tava falando isso, sabe? Que muitas vezes ele ia numa expedição e ficava todo mundo meio, lá vem outro fotógrafo aqui, dá trabalho, né, velho? E que no fim das expedições o pessoal acabava falando com ele. Falei, quando você chegou aqui, né, cara, a gente tá cansado de vir os caras aqui, aí a gente tem que parar tudo pra levar pra cidade, chamar resgate, chamar barco, porque os caras surtam, não aguenta, passar mal. Porque assim, né, não é você chegar lá, todo mundo faz tudo, você chega lá com dado e você tem que acompanhar tudo, né, mano? Acompanhar tudo, desde cara. O início, né? Eu acho que é muito parecido com isso que o Gabriel falou, mas assim, eu acho que tem uma diferença quando a gente vai pra uma campanha, uma expedição de captura, que daí o foco já diz, né, é uma expedição de captura, né? Então assim, isso muda um pouco o foco da coisa, né? Então a gente acaba, independente de a gente querer, fala a gente, o veterinário nessa situação, ele acaba sendo um pouco focal dentro do processo. Por quê? Porque você chega lá com um know-how que a equipe geralmente não tem, porque você foi lá pra isso, né? Então assim, os caras, tudo bem, eu trabalho com muriqui aqui há 10 anos, né? Eu tô acostumado, eu conheço todos eles, eu sei por onde eles andam, mas o cara nunca fez aquilo que é um troço diferente. É algo que não tinha sido feito naquele projeto, por exemplo. Então você tem que ir lá, daí você tem que entender como aquilo tudo funciona, pra você entender como você vai fazer o teu trabalho funcionar, entendeu? Que é chegar lá, preparar um protocolo anestésico, preparar um dado, que eu tenho que realmente colocar o dado no animal e conseguir recuperar esse bicho pra instalar um radiocolar que seja, ou coletar uma amostra. Então, esse momento, essas campanhas de captura, elas acabam sendo campanhas específicas, na verdade, né? Na maior parte das vezes, assim, tem alguns projetos que a gente consegue casar as duas coisas, uma rotina do projeto com uma campanha de captura, né? Mas na maior parte, quando a gente fala de médios e grandes mamíferos, por exemplo, você tá fazendo uma campanha para capturas, entendeu? Então, assim, acaba que você tem que ter uma logística diferente, porque você muda os horários, você muda uma certa rotina que seria do projeto, entendeu? E você acaba sendo uma pessoa focal, que você tem que tomar uma série de decisões, e isso aí eu acho que é uma coisa que é difícil, você vai aprendendo com o tempo. Você tem que tomar uma série de decisões que influenciam na rotina da equipe que já tá lá, né? Então, assim, na relação que você tem com eles. E se você não pode ser muito aquele cara chato, tem que ser tudo do teu jeito, né? Porque os caras já têm um jeito de fazer as coisas. Então, você precisa chegar lá e entender como funciona, né? E eles entenderem como você precisa funcionar pra dar certo o que você precisa fazer. Porque tem esses 2 bloqueios, né? Eu posso chegar lá e falar assim, eu quero fazer assim, assim, assado, né? Mas não vai ser daquele jeito, porque eles têm uma rotina e eles podem, se eles não quiserem, o projeto lá não tá muito flexível pra mudar a sua rotina e o seu jeito de trabalhar, às vezes você fica meio amarrado também. Essa relação é muito legal, porque daí que você interage mesmo com a equipe, você tem que se integrar, você tem que, se é o último cara que chegou, né? Você tem que se integrar
integrar na equipe, às vezes você tem que sentar na janelinha ainda. Então, porque você fala assim, porque você tem que tomar decisões que são cruciais do processo, né? Pô, vamos insistir, vamos capturar esse bicho ou não vamos? Aí chega uma hora que você tá lá no projeto dos caras, os caras tiveram 5 anos de planejamento lá, alguns anos de planejamento, você chega, tenta uma vez, tenta outra, e eles falam assim, não, nós vamos desistir de capturar esse bicho, tá? Foram 2 campanhas, mas nós não vamos capturar. Por quê? Por causa disso, eu tô tomando uma decisão técnica aqui, né? E isso aconteceu na nossa primeira campanha de Muriqui. A gente chegou um momento que eu falei assim, ó, gente, vamos parar, porque esse bicho que a gente quer capturar, ele já tá num nível de estresse que não justifica mais, né? E aí a gente parou, né? Paramos 6, 8 meses, voltamos, e aí a gente conseguiu fazer a captura. Mas assim, isso, imagina, isso tem um custo, entendeu, né? Dentro do processo. Sim, é uma decisão, tem que ser muito bem pensada, né, cara? E pra isso não ser um problemão, você realmente tem que chegar lá e você tem que conseguir participar da equipe, você tem que pensar como equipe, você tem que se integrar aos caras, entender a rotina, fazer amizade, né? A gente, pô, tem um monte de amigo aí mundo afora, porque a gente vai lá e vira amigo, né? Você passa 30, 40 dias de sol a sol com os caras trabalhando no campo, então a gente acaba fazendo um monte de amizade de verdade, né? Nada forja mais amizade que passar perrengue junto, Exato, né? cara, passar perrengue junto, pega aquela chuvarada no campo, sai doente, isso daí faz a gente ter realmente amizade, né? E isso ajuda você a integrar, e quando você toma essa decisão, ninguém fica puto com você, porque, pô, o cara veio, não conseguiu fazer e foi embora. Já aconteceu isso no passado, você fazer um evento rápido, alguma coisa dá errado, o cara tem um gasto, você não consegue captura, né? E aí, pô, isso fica uma situação muito ruim, a pessoa sai com uma impressão ruim e sai frustrada, né? Porque se foi lá pra ajudar, não conseguiu ajudar, né? E o objetivo de pesquisa da pessoa não foi atingido também. Então tem uma mega responsa aí, você se propõe, não, eu vou lá fazer a captura pra você. A sequência do projeto depende disso, né, cara? Sim. Então você tem que ir preparado e você tem que ter ciência de que você realmente pode fazer aquilo, com o equipamento que você tem, com os recursos humanos que você tem. E aí você chega lá, o recurso humano é a equipe, né? Você não conhece os caras, então você vai ter que identificar quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. E aí eu brinco, nessa hora você vira meio chefe, porque você tem que chamar a galera e falar assim, ó, vamos fazer uma reunião aqui, tem um coordenador do projeto lá, mas aí ele te dá o apoio e você fala, ó, vai acontecer assim, você, fulano, Fernando, vai fazer isso, né? Você vai anotar pra gente, fulano pega isso, você vai cuidar do não sei o quê. Você tem que determinar todo o staff, quem vai fazer o quê, porque numa captura cada um tem que ter sua função, né? Porque senão fica todo mundo batendo cabeça sem saber o que fazer, né? Cara. Quem que vai medir, quem que vai anotar, quem que vai... Você sabe, né? Você fez várias, então, fala assim, se tiver um cara perdido ali, ele tá atrapalhando o resto. Então, basicamente. Eu sempre falava assim, no IP a gente tinha muitos estagiários, às vezes falava assim, você vai bater foto. Acabou? Fica aí. E não entra na frente de ninguém. Não entra na frente de ninguém, entendeu? E fica aí, porque assim, o cara tem que ter uma função, que se não ficar só lá olhando, não serve, né? E assim, se ele souber que a função dele é ficar lá atrás e não interferir em nada, tá bom. Tá bom. Porque às vezes a pessoa fica ali meio boiando, né, cara? Exato. Pega essa prancheta ou eu pego a régua? Né? Cara, e nessa época, assim, teve alguma experiência que te marcou mais, assim, Paulinho, que você acha que foi um grande aprendizado? Ah, cara. É que quando você chegou era tudo mato, né? Assim, você foi desbravando, né? A galera tava zoando aqui, falando que você tá trabalhando desde o Pleistoceno. Eu cheguei aqui no Chanelore ainda. Sei lá, cara, acho que cada vez que você vai pra campo tem, no mínimo, um bom aprendizado, né? Alguns grandes aprendizados conforme o perrengue que você tem. Mas assim, eu não posso negar, os tempos de Pontal do Paranapanema, com o IP, foi assim, um aprendizado em biologia da conservação e medicina da conservação como um todo, né? Que hoje é uma das minhas áreas de referência, né? E eu acho que muita coisa que eu consegui aprender, assim, eu já vinha com uma bagagem, eu cheguei ao Pontal com uma bagagem já de trabalho de campo, né? Não tinha sido minha primeira vez, já trabalhava mais de 2 anos em campo e já tinha minhas questões de saúde, conservação, um pouco já pensadas, mas a vivência prática de todos os projetos em conjunto lá ajudou muito a crescer, assim, é pensar a biologia da conservação, pensar a conservação de uma forma, o que a gente falava assim, né, na época, produzir ciência para a conservação, né? Eu acho que esse acabou sendo a minha linha até hoje, né? Sim. Você tem várias frentes, você hoje trampa com uma área de comunicação, por exemplo, que é fundamental, eu sempre brinco, não é muito a minha praia, né? Eu até posso conversar, bater um papo legal aqui, mas não é uma coisa que eu consiga fazer com muita facilidade, né? Mas eu acho que a pesquisa para conservação é algo que eu me encaixo, assim, né? Sobretudo quando a gente fala de fauna, fauna de médio e grande porte, são as coisas que eu me sinto confortável para entender, né? A questão de saúde, conservação, isso aí é a minha praia, vamos dizer assim, né? Que é onde eu transito, eu tô tranquilo, eu consigo entrar lá, opinar, né? Posso dar uma boa ideia e resolver algum problema nessa área. Você também tem um papel muito grande de formação de pessoas, né, cara? Você tem uma didática muito grande para transmitir conhecimento, né? Você pega e explica, né? Eu tava vendo você explicando ali toda a questão de como retirar sangue sem causar hemólise, né? Nas hemácias. Hemólise, tia, é quando você
Explica o que é hemolysis, né? Eu vou ficar com vergonha. Hemolysis é o seguinte: você tá coletando você tá colhendo uma amostra de sangue, você tá fazendo aquela coleta, e de repente todas as hemácias elas vão estragando, elas estouram, basicamente. E aí, quando você vai analisar o sangue não tá legal pra ser analisado. Então não tem como contar não célula, porque elas não existem porque várias mais. Estouraram, Se não todas, metade delas, ou uma parte, você nunca vai saber se foram todas, se foram metade. Então aí isso estraga a amostra, né? E coletar em campo e com animais que você não tá muito acostumado, é um segredinho. Você tem que ter a mão, tem que ter a prática, tem que ter a vivência, né? A gente tenta explicar isso, né? E ensinar isso, assim. Mas o que você falou da formação, eu não sei, Fer, assim, eu sempre vi isso desde que eu comecei a fazer algo que sem querer eu acabei me destacando naquilo, porque eu acho que, putz, a gente pensa, eu queria ser isso, queria ser aquilo. Cara, eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso, assim. Eu sempre só fui fazendo, né? Então, assim, tinha uma oportunidade de trabalhar com um bicho que eu admirava, que eu achava legal, eu ia lá e pum, fazia, né? Então, eu não tava pensando no passo seguinte, eu tava pensando em fazer, né? Então, eu ia lá e, pô, tinha um tigre no zoológico lá que tá com problema, vambora anestesiar o tigre, examinar. Eu falei, pô, legal o tigre, cara. Né? O pai ia lá, entendeu? Eu não tava muito pensando em o que eu ia fazer com aquilo lá depois, eu não tava pensando em informação, eu tava pensando em fazer e resolver um problema, né? E isso me levou pra um monte de lugar. Por isso que eu falo, eu vejo a minha carreira, se for olhar hoje com a galera mais nova, assim, os caras estão focados em alguma coisa, né? E eu fui um cara que pulverizei todos os meus esforços da carreira em diferentes coisas. Eu trabalhei com répteis, com aves, com mamíferos. Até hoje eu tenho frente, trabalho com anta, eu tenho trabalho com queixada, eu vou lá, tô trabalhando com ave marinha, tô trabalhando com espécie invasora. Eu continuo pulverizando a minha carreira, vamos dizer assim, né? Mas é porque de repente é interessante, né? Eu vou lá, pô, eu queria fazer isso, eu vou lá e faço. Então, nessa coisa que você falou da formação, eu fui chamado pra dar uma palestra, por exemplo, logo no começo da carreira. Aí eu eu vou lá, porque os caras querem saber. Entendeu? Então, assim, eu sempre vi meio que como um chamado a ser respondido, né? Tipo, você aprendeu uma coisa, você sabe uma coisa, você sabe transmitir uma informação, né? E aí, alguém te chama pra isso. E você fala assim, não, eu vou lá, beleza, eu vou, né? A gente ia semana acadêmica, hoje é tudo online, né? Mas assim, e às vezes você tá cansado disso, né? Então, eu tive umas épocas que eu falava assim, pô, cara, eu cansei, eu tô dando, sei lá, 10 palestras no ano, né? E aí, chegava o ano e falava assim, uma vez eu falei assim, eu vou fazer um ano sabático, vou ficar um ano sem dar palestra. Eu acho que eu consegui ficar 9 meses. Mas aquele negócio, a palestra incluía viajar, ficar em hotel, participar de evento, e parará, não era ligar o computador, né? Isso aí, tá, bem verdade, tá, isso era um grande motivador pra gente, né? O cara chama, pô, vem aqui no Ceará dar uma palestra pra mim. Pô, Ceará, cara, eu fui lá, era criancinha, né? Pô, vou de novo, então. Aí ela dá palestra. Então, esse viajar, né, essa coisa do caixeiro viajante, a gente brinca, veterinário viajante, cara, isso atraía muito pra palestra. Então, a gente ia porque tinha um atrativo, você conhecer um lugar que você não conhecia, conhecer pessoas que você não conhecia, né? E online realmente não tem esse apelo, né? Você não viaja, você vai ali, conversa e acabou. E uma coisa que você falou que eu achei que é legal, Paulinho, que você falou aí, igual da captura do tigre. Eu vou lá, o meu objetivo era resolver um problema. E eu acho que é muito isso, sabe? Pô, tem aquele cara que se a gente chamar, ele vai vir aqui e vai resolver o negócio, né? Ele vai olhar aqui, ele vai ver como é que tá funcionando e tal, e ele vai arrumar um jeito de solucionar isso. E isso é um enorme diferencial, né, cara? Você vê pessoas que, às vezes você fica ali quebrando a cabeça e tal, aí chama um, chama outro, não resolve e tal, aí você fala, pô, vamos chamar o Paulinho que ele vai resolver esse negócio aqui. Se eu não resolver, eu vou dar pelo menos um palpite bom. Mesmo que eu resolva. Não, pior, Fê, que você tá falando isso daí, eu nunca muito parei pra, sei lá, focar muito nisso, né? Pensar muito nisso. Mas eu acho que essa coisa do resolver problema, assim, tem até alguns amigos que brincam comigo, né? Falam assim, vem aqui que tem um problema pra você resolver, porque você é o resolvedor, você é o solucionador de problemas, né? E assim, eu sempre tive isso muito comigo. O cara ele tá com um pepino lá, um negócio que você sabe que você pode ajudar, mesmo que você não conheça tudo daquilo, você vai lá, olha, a gente é veterinário, né? Eu sou veterinário, então o veterinário tem que fazer diagnóstico e tratamento e solução, né? Tratamento para solução. Então, quando você não entende muito do negócio, você vai lá e você tenta fazer o diagnóstico, né? E o diagnóstico transcende, pra mim, a veterinária, porque daí já tem a parte da biologia da conservação, a parte do manejo de fauna. Então, você vai lá, olha tudo, uma situação de fauna invasora, por exemplo, né? Daí você fica olhando, pô, como é que você resolve esse pepino aqui, cara? Tecnicamente falando, né? E aí você tenta achar uma solução técnica. E aí, aquilo que a gente tava comentando outro dia lá, né? A solução técnica pode ser a melhor solução possível, mas nem sempre é a mais aplicável. E aí você vai pro plano B, daí você tem que adaptar a solução técnica pro quê?
é possível fazer, né? Então, isso daí é uma coisa que realmente me atrai, cara. Assim, eu gosto de fazer isso, solucionar o pepino, solucionar o quebra-cabeça. Fala assim, pô, o cara tá tendo um problema aqui há décadas, né? Fala assim, pô, há décadas? Então eu quero lá ver como é que é esse problema. Porque se ninguém resolveu faz décadas, deve ser cabeludo, eu quero entender. E vamos ver se a gente ajuda o cara a resolver esse negócio, entendeu? Muito bom, cara. É muito interessante isso, né, cara? Porque vira uma referência nesse sentido, né, cara? É aquele cara que vai resolver o problema. Né? E isso é muito legal. Ô, Paulinho, a gente tava batendo papo esses dias tudo, né, com o Vini. Eu fiquei lembrando aqui que não é comum você ver a galera com um rifle anestésico, né? Porque tem um quê de caçador, assim, no lance da captura, né? Porque a diferença é que no final o tiro não mata o animal e tem todo um mega protocolo de coleta de material biológico, de colocar rádio colar e de análises posteriores, né? Mas você tem que ter um quê de caçador, né, cara? Pra saber onde o bicho vai passar, de onde que é o melhor lugar pra tirar e tal. E eu acho que é bem por aí mesmo. Assim, eu brinco, às vezes eu tenho um amigão, um biólogo, que é o Ricardo Cru, que fez o doutorado, a gente foi parceiro do doutorado, fizemos um doutorado conjunto, e ele é um biólogo que manja muito de arte de pesca, outras coisas, então assim, eu costumava chamar ele de pescador, né, de pescador, na verdade, pra dar aquele acento de sotaque do interior, né, ô pescador, eu sempre chamava ele assim, e aí ele começou a me chamar de caçador, né, porque assim, na função dele, ele entende muito no setor, né, e que era a parte de pesca, e quando a gente fez o doutorado, esse conhecimento dele ajudou muito a gente no doutorado, e meu conhecimento na área de trabalhar com fauna de vida livre, que é a parte de caçar o bicho, mas caçar o bicho vivo, ele me chamava de caçador, né, e eu acho que isso daí, cara, é de fato isso, né, o que a gente sempre fala, assim, quando a gente vai dar uma palestra, por exemplo, sobre captura, uma coisa mais extensa, assim, a gente vai nos princípios, né, e aí, capturar um bicho de vida livre, a informação que um caçador traz, né, é uma informação importante para você entender como fazer aquilo, e aí você tem que traduzir uma metodologia que levava à morte do animal para uma metodologia que leva a uma captura segura, né, então assim, reconhecer o lugar, tipo, conhecer o bicho, conhecer o lugar, saber como que chegar nele, as defesas dele, o quanto você consegue se aproximar, isso tudo é uma coisa meio de caçador mesmo, né, e a gente vai lá, rifle, com arma anestésica, pistola, zarabatana que seja, o que for, mas é tudo arte de caça mesmo, né, até mesmo armadilha, né, armadilhas a gente aproveita metodologias tradicionais de captura, né, e transfere para um sistema mais seguro, né, mas basicamente o gatilho ali que desarma a porta é a mesma coisa que o caçador faz há mais de 100 anos. Exato, é exatamente o mesmo método, né? E às vezes vocês também são confundidos com caçadores, né? Qual que foi essa história? Essa aí foi uma história, a gente estava fazendo um trabalho de consultoria para uma empresa do setor elétrico, e a gente tinha que capturar uns bugios para colocar uns radicolares, né? Aí eu estava trabalhando com o Vini, e a gente estava lá na divisa do Espírito Santo com Minas, na região que chama Sapucaia. Espírito Santo não, é Rio de Janeiro com Minas Gerais, no município de Sapucaia, né? E a gente estava indo todo dia lá, trabalhando, indo atrás dos bugios, tentando uma oportunidade de captura, e aí um dia tava eu e o Vini só, a gente tava trabalhando em 3, né? Tinha um biólogo com a gente que é o Brito também, mas ele não tava nesse dia aí, e a gente tava perseguindo um grupo de bugios, e a gente encontrou eles na beira de uma estrada, né? E aí a gente tava esperando a oportunidade de disparo, né? Então o Vini tava com um rifle, eu tava com outro, né? A gente com aquelas roupas de campo, veterinário quando vai pro campo já enche de camuflado, já bota um colete de exército, né? Uns coturnos, a gente vai preparado pra ficar lá no meio do mato, né? E a gente tava nessa vibe perseguindo os bichos ali, estavam numa estradinha rural, né? E a gente tava cada um de um lado da estrada, com os rifles, olhando pros macacos, olhando pra cima, e passou um veículo ou outro, passou um golzinho lá com um senhorzinho, uma velhinha dentro, e a velhinha arregalou os olhos, né? Se assustou e tal, e foram embora. E a gente continuou ali entretido com o trabalho, conseguiu uma captura naquele dia, foi a primeira captura que a gente conseguiu. Trabalhamos com o bicho, que é um felizão, né? Voltamos pra casa, dali 1 dia, 2 dias, a gente tava de novo no trajeto todo dia. Nessa região você tem o rio, é o Paraíba do Sul, né? É o Vale do Paraíba. E aí você atravessa do Rio de Janeiro para o Espírito Santo por uma ponte, né? Então eles têm uma divisa de estado. Então todo dia a gente atravessava, saía do Rio e ia pra Minas Gerais para fazer o trabalho. A gente tava voltando no dia do trabalho, e aí tinha um exército da polícia militar parado em cima, parado assim, bloqueando a ponte, né? E a gente foi descendo ali, tudo bem, uma blitz da polícia, devem estar procurando alguém que bebeu, a gente tava trabalhando, não estamos nem preocupados, né? Aí os caras pararam a gente e perguntaram se a gente tinha visto algum caçador, né? E eu, assim, muito inocentemente, falei pra ele que tinha visto caçador, tipo, uma semana atrás, numa região afastada, quase 10 quilômetros dali, que a gente tava trabalhando também. Ah, não, tinha os caçadores com cachorro
novo, lá na região da fazenda tal, e os caras, não é pra lá não, é aqui pra dentro, perto dessa estrada aqui, mas é caçador assim, pesado, é uns caras profissionais que estão por aí, e eu olhando pra ele assim, não vimos nada, a gente tá trabalhando aqui todo dia, estamos trabalhando com macaco, né, procurando os macacos aí e tal, mas não vi nada, a gente passa aqui sempre, não vi nada não. E aí eu ainda falei de novo, tem lá naquela fazenda, os caras estão caçando, eu vi cachorro, tiro e tal. Eu falo, não, beleza, tudo bem, ok, podem ir. E passou a gente pra frente, né? Aí eu andei 5 metros com o carro, olhei pro meu companheiro, Vini, ele com aquela cara quietão, assim, né? Aí eu falei, o que foi, né? Você não se ligou não, né? Eu falei, me ligado que... Não, o caçador era a gente, né? A gente que era os caras perigosos, barra pesada, que tava... Com mira telescópica. E eu nem pensei nisso, acho que a gente tá tão acostumado a fazer isso, cara. A gente nem se identifica mais como caçador, né? Pois é, cara. É pra quem vê de fora, né, mano? Legal. E, Paulinho, e essa questão da medicina da conservação hoje, assim? O que vocês estão focando? O que é a medicina da conservação hoje, assim? Assim, as questões de saúde e conservação hoje, elas são tão problemáticas quanto elas eram na década de 80, 90, 2000. O problema não deixou de existir. A gente ainda tem uma série de problemas de saúde. A própria Covid e a nossa pandemia é um tema de medicina da conservação, exato, né? Exato. É um tema fortíssimo, assim. Já tiveram outros similares, não na magnitude da Covid-19, mas existiram outros surtos, outras epidemias localizadas. Sim. E é esperado, né? Eu li o Spillover do David Quammen, o livro. E até em 2018, acho que foi um dos primeiros, acho que foi o segundo episódio do podcast, a gente comentou sobre isso, né? E eu até fiz um comentário, falei, nossa, cara, quando eu leio isso. Porque ele fala no livro que os virologistas estão esperando The Big One. The Big One. Eles não precisam esperar mais, já chegou o Big One. E porque, assim, toda a questão do aumento de contato do ser humano, desmatamento e tal, contato de animal doméstico com animais silvestres e tal, e que ao longo da história da humanidade isso foi acontecendo, né, em vários momentos, né, e inclusive no passado recente, né. E você acha que com essa questão da Covid, assim, vai haver as pessoas vão acordar em relação a essa questão da medicina da conservação? Cara, assim, não sei se eu tenho uma boa resposta pra isso. Eu disse, assim, muito abrangente também, né? Mas assim, as questões continuaram. Esses temas que tratam a medicina da conservação, hoje tem o tema saúde única, que está em alta, que vai um pouco nessa linha, mas é menos abrangente. Eu acho que a medicina da conservação é uma questão focada em conservação da natureza, né? Então esse é o mote dela, mas conservação da natureza e conservação do modo de vida. A conservação é feita pra gente, né? Sociedade. Então assim, por isso que eu vejo ela como uma ciência muito abrangente, enquanto outras vertentes podem ser menos abrangentes. Mas assim, infelizmente eu não vejo hoje na Covid, essa discussão, ela não, pelo menos pra gente, Brasil, ela não existiu, né? Ela ficou uma discussão muito politizada, dizer assim, foram os chineses, porque os caras criaram o vírus. Aí essa época do negacionismo, essa coisa toda de não querer acreditar em ciência de uma forma, assim, até espontânea, né? O cara, ele quer não acreditar em ciência, né? Dizer que a ciência não sabe tudo, e a gente nunca disse a ciência não sabe tudo, de fato, né? Ela tá aí pra descobrir o que não foi descoberto ainda, né? Mas, assim, essa coisa anti-ciência e esses posicionamentos políticos, eles ofuscaram a real questão, né? Que é da onde veio esse vírus, né? Como que ele se estabeleceu na sociedade, na população humana, né? E como ele dispersou. Como ele dispersou é a globalização, né? Agora, da onde ele veio, como ele se estabeleceu, esses são os temas mais focados da medicina da conservação, né? Qual foi o link de proximidade entre pessoas e animais que fez com que o vírus, que possivelmente teve origem numa espécie de morcego, se adaptou a uma segunda espécie, talvez, ou se adaptou diretamente ao ser humano e se tornou mais virulento. Essa discussão, ela morreu ela morreu logo no começo da pandemia, né? Então, assim, eu não vejo muito a pandemia ajudando o tema conservação da natureza e saúde humana e saúde global, a pandemia contribuindo para isso se fortalecer. Diferente do que aconteceu na década de 2000, né? Que a febre do oeste do Nilo, chegando em Nova York, ela ajudou a fortalecer o tema conservação e saúde, né? A Covid não. A Covid, ela estremeceu temas mais, assim, eu acho que viscerais na sociedade, de questões políticas, questões de posicionamento ideológico, né? Então a discussão, ela vai para lá, não, eu sou anti-vacina. E o cara tá, assim, a questão importante que é, por que o
que o Covid existiu e chegou na gente, Sim. que eu acho que é mais importante, que é você evitar um processo similar, ela ficou em segundo plano. E do outro lado, né, do lado científico, o foco foi em desenvolver uma vacina, né? Exato. Né? Então, assim, a gente deixou a profilaxia para trás e foi pro remédio. Foi pro remédio. Então, assim, você queimou as etapas da epidemiologia lá, entender o que acontece, saber como acontece e tratar. Tratar é a última etapa, né? Então, as duas primeiras etapas a gente abandonou e foi direto pro tratar, né? Então, eu não vejo, assim, a Covid, infelizmente, eu acho que ela não vai ajudar os temas de conservação e saúde, né? Porque ficou longe disso, né? Mesmo nas discussões da saúde única que se fala hoje, que é uma coisa muito mais focada na sociedade humana, né? Tipo, produzir saúde para o ser humano. Então, a saúde da fauna e da flora é uma consequência de produzir saúde para o ser humano, que eu acho que essa é um pouco minha crítica ao tema, né? Que não é a conservação da natureza como um todo, não é a conservação do modo de vida, não é a conservação que está em foco, é a saúde tua, né? A saúde da sociedade, né? Então, assim, é importante a saúde da sociedade, mas se você não pensar em conservar um planeta, a gente sabe que a saúde da sociedade, se não tiver um planeta saudável, não vai ter nada saudável, nunca, né? Então, assim, tá lá no meu Facebook, ninguém mais usa, esse é o meu dizer lá em cima, ó, sem um planeta saudável, não existe nada saudável, cara, não tem como. E hoje, Paulinho, assim, entre a miríade de coisas que você se envolve, né, hoje você está envolvido em questões relacionadas a espécies invasoras, né, resgate de fauna. Fala um pouquinho pra gente aí dessas iniciativas. É isso que eu ia falar, porque a gente é antigo, né, por isso. A gente fazia um pouco de tudo e continua fazendo até hoje. A gente tem uma dificuldade de me desapegar de certos temas dentro da minha profissão e volta e meia eu vou lá e tô recorrente e voltando nesses temas, né. A gente, pra sobreviver nesse meio, a gente trabalhar com pesquisa é importante, mas a gente muitas vezes não consegue com a pesquisa só sustentar, né, a nossa vida, né. Você quer ter um patrimônio, Sim, a gente é vocacionado à conservação, mas a gente não pode viver só de vocação, né? A gente tem que estabelecer uma vida, um patrimônio, pagar suas contas, né? Então, as consultorias sempre foram uma área importante para mim, assim. Eu sempre trabalhei com consultoria, atendimento ao proprietário que tem um animal, né? Então, nesse ramo consultoria, eu acabei trabalhando com resgate fauna, né? Foram as coisas que... Resgate, levantamento, questões de avaliação de impacto ambiental, né? Então, esse setor mais negócios que tá ligado à natureza, que tá ligado à conservação também, mas é o setor de serviços ambientais, que eu costumo chamar, né? Não os serviços ambientais na visão ecológica, né? O que é água, ar e tal, mas serviços voltados ao meio ambiente, né? Serviços voltados ao meio ambiente. Então, isso faz parte também, coisas que, por ter essa habilidade de trabalhar com selvagens, com manejo de fauna, me levou um pouco para isso profissionalmente, né? Para sustentar, né? A minha vida, né? Então, e a pesquisa ajuda. A gente tem projeto de pesquisa, entra um dinheirinho aqui, a gente faz algumas coisas, mas não é o que realmente sustenta. O que realmente sustenta é a consultoria, que hoje, no estado de hoje, eu gostaria muito de ter um projeto forte, né? Tá focado naquilo, né? Mas talvez até por esse meu perfil de pulverizar as ações, eu nunca tive um projeto muito forte. Já tive projetos mais ou menos fortes que me sustentavam durante o período, que eu podia me dedicar a eles, né? Mas eventualmente eu tô me dedicando a 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, pelo menos, né? Então, assim, essa questão das espécies invasoras foi algo que eu comecei com uma colega, né? Uma bióloga amiga minha que trabalhou comigo em resgate de fauna, que é a Tatiane Micheletti, e aí a gente resolveu que queria trabalhar com espécies invasoras em Noronha. A gente simplesmente resolveu isso, né? Por quê? Porque, assim, já que tem que trabalhar, que seja na praia, né? Então a gente tinha um objetivo, né? Pô, tem que trabalhar mesmo? Tem. Então tá, vamos trabalhar na praia? E aí a gente começou a focar muito num projeto com espécies invasoras em Noronha, e aí a gente olhou o rol de espécies invasoras. Hoje, assim, a gente gosta de chamar que Noronha é um paraíso invadido, né? E aí a gente escolheu entre as espécies, a gente escolheu o mocó. Que até 3 dias atrás eu nem sabia que tava em Noronha, velho. Exato, né? Pra quem não sabe o que é o mocó, né, Fernando? Então, quase ninguém sabe o que é o mocó. Não, eu até sei, né? Mas eu não sabia que soltaram o bicho em Noronha, velho. O mocó é esse roedor, né? Da caatinga. É um bicho praticamente endêmico da caatinga do Brasil. Tem 2 espécies, né? E uma delas foi introduzida em Noronha. Diz a lenda que ela foi introduzida pelos militares do governo americano, que levaram ele lá pra servir pra comida, porque no Nordeste ele é fonte de alimento, né? E pra tirar o alvo. Mas isso é lenda. Em Noronha, assim, tem milhares de lendas. Mas por que do exército americano? Porque Noronha tem um histórico, assim, de colonização, que é a ilha que tem o histórico de colonização mais antigo do Brasil, né? Então, assim, em 1500 alguma coisa já teve uma colônia lá, entendeu? Então, teve várias levas de colonização. E teve uma época, na Segunda Guerra, que muitos, não só Estados Unidos, mas França, teve bases militares e outros países sediados em Noronha pela localização dela no Atlântico, né? Então, assim, dizem que foram eles que levaram. Mas, assim, tem muita coisa que se fala em Noronha que
que não está efetivamente relatada de forma fidedigna. Mas assim, o fato é, a gente sabe que lá pela década de 60 alguém introduziu mocose em Noronha, né, e eles se esparramaram pela ilha. Então a gente sabia, tinha essa informação, daí tinha lá no plano de manejo da unidade algumas danos que ele causava à unidade e tal. A gente pegou isso tudo, criamos um projeto e fomos lá estudar mocó. Quebramos cabeça, ficamos mais de um ano fazendo fundraising até conseguir ir, né? E chegamos lá, depois de alguns anos de estudo da Tati, a gente descobriu que não era o problema de espécie invasora de Noronha, não era o mocó. Tinham muitos e muitos outros problemas. Ilha, né, cara? Deixa eu chutar aqui. Gato, cachorro... Cachorro já foi, mas deixou de ser um problema. Ratos principalmente, né? Mas também camundongos. Lá no Noronha tem teiu, que é o Salvator meriani, que é o lagarto teiu, né? Que é comum no Brasil inteiro, né? Ele está introduzido em Noronha também, né? E aí tem um sapo cururu introduzido lá, que é a Rhinella Jimmy. Olha aí. Tá? Tem essa lagartixa de parede, que já é exótica no Brasil, ela é exótica em Noronha também, está introduzida lá. Uma espécie de sínax, né? Uma ou duas espécies de sínax que foram introduzidas lá, que é uma pererequinha, essa pererequinha do banheiro, que chama, né? Também é uma série de espécies invasoras introduzidas e estabelecidas, né? Sem falar em insetos e outros grupos taxonômicos, assim, né? Só falando de vertebrados já tem bastante coisa, cara. Caramba, cara. Mas aí vocês começaram com o mocó e aí descobriram toda essa miríade. E aí a gente viu que tinham problemas que, a grosso modo, a gente já percebeu que eram problemas mais sérios que o mocó, né? E aí a gente começou a juntar equipe e pessoas, né? Fomos para um segundo projeto, fizemos um fundraising junto com Ciências Sem Fronteiras e levantamos grana para conseguir algumas bolsas de doutorado. Aí o Vini foi trabalhar com a gente, né? O Carlos Abraão, que é do RAM. A gente foi agregando pessoas na equipe para trabalhar com outras espécies que não era só o mocó, né? E aí a gente criou meio que uma linha de trabalho. Quando a gente foi, assim, uma coisa que eu tenho que dizer, assim, muito claro, quando a gente foi para Noronha, a gente foi com a proposta de fazer pesquisa para manejo de espécies invasoras. Sim. E a gestão de Noronha na época era o Ricardo Araújo, que é analista ambiental até hoje lá. Esse gestor lá foi um cara que... Todos os gestores da Noronha foram sempre muito receptivos a essa ideia de pesquisa para manejo de fauna invasora. Assim, eles não tinham um programa na época, eles não tinham um programa muito claro definido, e eles entenderam a gente como um parceiro nisso, né? A gente sempre foi... Eles foram muito parceiros da gente, deram sempre um super apoio pra gente chegar lá, conseguir trabalhar, fazer as campanhas de campo, fazer os inventários. A gente trabalhou com tamanho de população, distribuição, dinâmica de população, ameaças, para poder entender o que eram os principais espécies invasoras em Noronha que estavam ameaçando a fauna nativa lá. Caramba, muito bom, cara. E aí, terminando esse trabalho, pra onde você foi? Nós estamos meio que aí ainda, né? Então, assim, Noronha, a gente tem uma parceria que deve se estender por mais alguns anos lá, né? Assim, a gente fez um trabalho lá. Esses projetos de Noronha são pela Tríade, né? Que é o Instituto Brasileiro para Medicina da Conservação, que eu atualmente sou diretor-presidente. E a gente tem uma parceria que deve prosseguir por um tempo, né? Então, assim, a gente tá planejando quais são os próximos passos, né? Vamos trabalhar com rato, vamos trabalhar com gato, vamos manejar o teio. A gente passou da fase pesquisa básica lá, né? A gente tá numa fase de manejo hoje. Então a gente tá implantando manejo. A gente já fez um primeiro manejo experimental em Fernando Noronha, que foi desratizar uma das ilhas secundárias. E esse trabalho de desratização foi uma parceria. Tríade, o Parque Nacional de Fernando Noronha e a WWF Brasil. Que legal, as três instituições se juntaram, né? Captaram o recurso necessário. A WWF Brasil custeou tudo, né? Nós entramos com o pessoal e Noronha entrou com toda a logística estrutural para isso. E a gente conseguiu desratizar uma ilha. Então a gente foi... Pô, que sensacional. E a gente fez com planejamento, tivemos que pegamos um modelo estrangeiro, adaptamos, chegamos lá em loco, não deu muito certo, adaptamos de novo e conseguimos fazer esse processo. E aí isso acabou virando uma coisa emblemática, né? A gente, os caras conseguiram chegar e limpar uma ilha, né? Então, assim, quer dizer que dá para limpar outras, né? E aí a gente agora tá nessa fase, planejando uma segunda ilha, planejando o manejo de gatos, de teius e ratos dentro da ilha principal de Noronha, né? Então, assim, a gente deu um passo grande que o Brasil não tinha ainda ido nessa linha, sabe? De manejar a fauna exótica invasora, tá? Então, assim, existia já uma informação sobre existência, danos, prejuízos ambientais, mas o manejo em si, ele sempre foi muito incipiente, né? E, assim... pontual, né? Pontual, né? Então, lá, meio que a gente acabou criando, junto com a gestão de Noronha, um plano de ação, né? E o nosso trabalho lá acabou levando também a uma organização do próprio CMBio, né? Tem o CBC do CMBio, que é o responsável pela toda a questão das espécies invasoras hoje no Brasil, né? A pessoa focal lá é a Tainá Guimarães, que é a pessoa que trabalha com a parte de fauna, basicamente, né? E o CBC puxou, junto com Noronha, um workshop, alguns anos atrás, para a gente discutir a questão do gato, especificamente. E a gente fez um plano de ação
para como manejar o gato em Noronha. Porque o gato lá tem o gato que é domiciliado, tem o gato de rua, tem o gato periférico e tem um gato feral, um gato que virou selvagem. Tem gato feral Tem lá? gato feral. A gente tem uma população de gato feral lá estimada mais ou menos entre 300 e 600 e poucos indivíduos. Que isso, cara? Ferais. Feral? Indivíduos que não dependem do ser humano, Nossa. eles só vivem dos recursos da ilha. Né? Então, assim, a gente tem esse obstáculo de manejar todos esses gatos urbanizados, periurbanizados e os gatos ferais. Para isso tem um plano de ação. Esse plano de ação tá andando bem, né? Eu participo do GAT, do plano de ação, e a gente fez aí a última revisão alguns meses atrás, né? E o GAT é o grupo o grupo técnico de acompanhamento dos planos de ação. É quem vai lá e avalia, essa meta aqui foi feita? O que falta para fazer, né? Então, Sim. a gente avalia isso sempre e é um plano que tem ainda deficiências para ser plenamente cumprido, mas ele teve alguns passos importantes nos últimos 2 anos, né? A própria gestão de Noronha lá deu uns passos bem importantes no controle da população de gatos lá. Caramba, sensacional, Paulinho. E, cara, você leciona, Paulinho? Cara, eu fui professor da PUC entre 99 e 2002 e eu não quis mais a docência, eu desisti da docência. Na época, assim, o que me tirou da docência foi a falta de liberdade de viajar, de trabalhar a campo. Sim. Porque a docência, no modelo clássico, ela te prende todo dia. Sei lá, você dá aula 2 dias da semana, você tem que estar toda semana lá, né? Teu aluno precisa disso, você tem que ter um compromisso com ele, né? E assim, apesar de eu gostar da docência, eu gostar de dar aula, eu gostar de ensinar, essa situação me tirava o que era mais precioso, que era a liberdade de estar indo para campo, fazer um trabalho de 30 dias em algum lugar, né? Então assim, vou passar 5 dias, 10 dias. Então assim, trabalhar só de final de semana em conservação não dá, você vai de imersão, né? Então assim, eu vou fazer uma campanha de captura. A campanha de captura é pelo menos 15 dias pra frente. Então assim, isso... E eu via que isso era a minha locomotiva, né? A minha gasolina era ir pro campo, aprender, fazer isso aí. E a docência, ela acabava sendo frustrante por causa disso, né? Mas assim, por isso que eu acho que também, eu falo assim, a palestra, o ensinar é uma vocação. A gente vai porque tem um chamado pra ser respondido, né? Só que pra mim a docência não serviu, né? Então por isso que eu vou pra tanta palestra, eu faço tanta coisa, porque eu acho que é pra escoar um pouco isso daí, né? Pô, Paulinho, eu só posso agradecer, cara. Dava pra falar mais umas 3 horas aqui, que você tem história pra caramba pra contar. Além de ser um cara super culto, né, Paulinho? Sempre bom trocar ideia com você, né? Você olha um negócio e, pô, você deu uma aula aqui, a gente viu um porco monteiro, né, cara? Você comprou todo o histórico do bicho, né? Todas as questões e implicações, né? Sociais, econômicas, ambientais do bicho, como que ele veio parar aqui, como é que é manejado e tal. Aí vê uma ave, a ave tal, isso e aquilo. Vocês têm um profundo conhecimento de história natural, que é o lance de ser um bom pesquisador, né, cara? Um cara tem uma visão de mundo muito grande, muito bacana, assim. Então, é sempre um prazer enorme. Quando eu vi que seu nome tava na lista, eu falei, pô, vou contar com o Paulinho, né? E, assim, eu só posso agradecer a sua generosidade, assim, de compartilhar um pouquinho, né? Arranhando a superfície aí de um pouquinho do que você faz, cara. Esse trabalho tão bacana e pioneiro aí. Eu que agradeço, cara, porque assim, o teu podcast na nossa área, ele já é emblemático, né? E assim, bater esse papo com você, te encontrar depois desse tempo todo, cara, porque já fazia um tempão que a gente não se encontrava, cara, né? E bater um papo aí, trocar uma ideia, é sempre legal. E eu acho que isso que você falou de, pô, a gente, sei lá, de repente falar de uma ave, falar de um porco, eu acho que é a curiosidade, cara, é isso que move a gente, paixão e curiosidade. O cara falar, o porco monteiro, você falar, lê um negócio, lê outro, estuda junto uma ideia com a outra, é aquela vontade de aprender, cara. O cara que não perde isso, eu acho que ele sempre tem algo a mais pra fazer, né? Cara, tem que ficar, você tá curioso. Quando você tá curioso, você tá fazendo alguma coisa, né? E aí tem o que você fazer pra frente, né? Muito bom. Eu agradeço muito o convite, gostei muito desse papo, né? Se a gente puder em outras oportunidades pegar outras histórias. Com certeza, velho, com certeza. Sou parceiro nessa conversa aí. Sensacional, seguimos. Valeu. Nekasa TBS, Panteram Tuan e Fantastic.